7. Vamos acompanhar essa leitura. Está escrito aí. Todos acharam? Diz assim. Tem aí como título: A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu, o fariseu que tinha convidado falava consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize-lhe, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Mas não me deste ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus pecados, seus muitos pecados, lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Olha, queridos, o que nós temos aqui de informação baseado nesse texto é que é dito apenas que fala de uma mulher pecadora, uma mulher da cidade aonde Jesus se encontrara neste evento, neste momento. E tudo leva a crer que foi em Naim, né? Porque os relatos anteriores fala dos milagres que Jesus fizera naquela circunvizinhança, naqueles lugares. E ainda aqui mesmo, no capítulo 7, você pode ver aí que Jesus, ele faz um dos maiores milagres. Olha o que está escrito aí mesmo, no versículo 17. Diz: e correu dele esta fama por toda a Judéia. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Com a 123milhas.com você já programa sua viagem economizando. E ainda pode parcelar em até 12... Muitas enfermidades e males, muitos espíritos maus, e deu vista ao céu. Isso tudo Jesus fez e essa notícia se espalhou. E a notícia maior foi a ressurreição do único filho da viúva de Naim. Imagine aí um único filho que foi morto e Jesus se moveu de íntima compaixão e trouxe vida novamente para aquele jovem.
E isso ficou aí, todo mundo espalhou essa notícia. Então Jesus estava sendo realmente conhecido, divulgado por todo lugar ali onde ele estava. É só para contextualizar o local, a situação. E diz a Bíblia, nesse texto que lemos, que uma mulher pecadora, ela não tem nome, é uma mulher sem visibilidade para a sociedade, não tem nenhum destaque acerca dela, o que diz apenas dela é que era uma mulher pecadora da cidade. E por ela ser uma mulher pecadora da cidade, ela era conhecida de todos dali. Entendem? Ela era conhecida de todos ali. E Jesus foi convidado por um fariseu para ir a um jantar. Porque você pode ver aí no primeiro versículo que eu li, 36, diz: e rogou-lhe. Quem rogou foi um fariseu. Rogou a Jesus que fosse à casa dele para um jantar. Veja que evento, né? Rogou ao Senhor Jesus para ir à casa dele para um jantar. Tudo bem. Jesus, os fariseus, diz aí também no versículo 7, que os fariseus, eles não aceitavam, Jesus não era bem visto por eles. Está escrito no versículo 30, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por eles. Os fariseus rejeitavam Jesus, não queriam os conselhos de Deus. E aí vem um fariseu e roga a Jesus para participar de um jantar na casa dele. Veja só, então esse fariseu convidou Jesus, a Bíblia não diz quem eram os outros convidados, eram também fariseus, e isso está relatado. Então, baseado nessa narrativa, nós podemos entender que era uma mulher pecadora, uma mulher sem identidade, sem visibilidade, e ela, sabendo que Jesus estaria lá neste lugar, ela em casa se preparou e foi ao encontro de Jesus. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar esse cenário, aquela mulher que era realmente humilhada, desprezada, que não era vista, ela, sabendo que Jesus estaria lá, queridos, ela fez algo tremendo. Ela se arriscou, ela não pediu opinião a ninguém, ela não perguntou: o que você acha que eu vá lá, que eu devo ir, que eu não devo? Porque se ela perguntasse a alguém, talvez ela ouviria: você é maluca? Você é doida? Como é que você vai lá? Você vai ser expulsa de lá, você não vai ser bem aceita, você pode até ser morta. Mas ela não perguntou a ninguém. Porque quando nós temos uma necessidade, quem conhece a nossa necessidade somos nós. Quem conhece as nossas dores, os nossos dilemas, as nossas aflições. Quem tem consciência do pecado, querido, se souber que Jesus está lá, não meça esforço. E essa mulher foi ao encontro de Jesus. Ela se preparou em casa, ela soube que Jesus estaria lá. Uma mulher humilhada, uma mulher que não tinha nenhuma visibilidade, de repente podemos dizer, ela se humilhou. Será que podemos dizer que alguém que vivia humilhado se humilhou? Essa mulher se humilhou, essa mulher foi lá, essa mulher quebrou paradigmas, essa mulher quebrou toda a resistência na mente dela mesma e no que ela poderia enfrentar. Isso é muito sério, queridos. Os judeus, eles faziam essas festas, esses jantares, e eles convidavam as pessoas. Tem textos históricos que falam sobre isso, e eles faziam as festas, as janelas ficavam abertas, as portas ficavam abertas, mas só quem podia sentar à mesa eram os convidados. E aquela mulher, ela não fora convidada, ela era uma intrusa, ela era uma penetra. E ela, como outros, ela ficou em volta da parede, isso eles permitiam. Vocês não podem sentar à mesa, vocês que não são convidados, os penetras podem ficar ali parados, sem movimento, sem circulação, em volta da parede, apenas assistindo. É como se dissesse, se sobrar do banquete, se sobrar do jantar, aí podemos até servir para vocês. Mas o interesse daquela mulher não era jantar. O interesse daquela mulher não era jantar. Não era fama, não era status, não era ser conhecida. O que ela queria mesmo era
era o perdão dos seus pecados. Era o perdão dos seus pecados, era a única chance que ela tinha. E ela se arriscou e foi para aquela casa onde tinha um jantar, na casa de um fariseu. E aquela mulher, eu imagino ali, o coração daquela mulher pulsando, agitada ali, olhando para Jesus, queridos, como nós estávamos aqui enquanto cantávamos. Oh, quão lindo esse nome é! A gente adorando a Deus, o nosso coração cheio de alegria, e a vontade é de nos extrapolar. Quando nós adoramos, nós quebramos as regras. Nós quebramos as regras. Nós muitas vezes estamos ajoelhados. Muitas vezes estamos chorando. Muitas vezes estamos até falando em línguas. Muitas vezes estamos pulando, saltitando. E as pessoas não entendem e dizem: por que ela chora tanto? Por que ele fala tanto? Por que grita tão alto? Ah, meus amados, quando nós temos consciência de que fomos muito perdoados, nosso coração não aguenta, e isso é todo dia, e isso é toda hora. Não podemos nos conter quando nós entendemos: ai, Jesus, o que Ele fez por mim, eu não tenho como não adorar, não me prostrar, não me render, não dizer glória a Deus, aleluia, aleluia. E eu não estou nem aí para quem está do meu lado, na minha frente. Eu quero mesmo é adorar. Eu quero mesmo é me expressar diante do meu Deus. Eu não quero saber se alguém vai dizer: cala a boca, fale baixo. Deus não é surdo, não precisa gritar. Eu quero é adorar. Ah, meus amados, e aquela mulher, ela queria adorar Jesus. E ela se arriscou, e ela se prostrou por detrás de Jesus. E ali, essa mulher começou a chorar, molhar os pés de Jesus. Isso talvez não tivesse programado. E aquela mulher, quando viu os pés de Jesus molhados pelas suas próprias lágrimas, ela começou a enxugar com seus cabelos. Ela começou a dizer: meu Deus, e agora? Era tudo escondido, discreto, simples. Mas a adoração às vezes extrapolou, e aquela mulher adorando a Deus, adorando Jesus ali, e ela derramando as lágrimas, pensando no que poderia mesmo acontecer, o perdão dos seus muitos pecados. Muitos pecados, e a Bíblia não diz, pelos estudos se diz que era uma mulher pecadora. Pelos estudos, uma prostituta. As prostitutas usavam unguento, usavam um perfume, uma especiaria cara, para chamar a atenção de parceiros, de pessoas que ela pudesse ter uma intimidade. E essa mulher levou um unguento, uma especiaria cara, rara, e ali derramou aos pés de Jesus. E ela chorava sem parar. E ela foi mais além, e ela beijava os pés de Jesus. Ah, queridos, se nós entendermos que nós não precisamos pedir autorização a ninguém para adorar a Deus, para adorar a Jesus, para fazer o que o seu coração arde e queima. Você às vezes quer ir pregar o evangelho e você vai pedir a opinião das pessoas, e as pessoas dizem: não vá lá não, ele é um drogado, ele não vai te tratar bem, ele pode até fazer algum mal a você. Você já viu isso? Eu já ouvi pessoas dizerem: olha, não vai lá não, o marido daquela irmã não aceita ninguém. Queridos, quem pode resistir à presença de Deus? Quem pode resistir à presença de Deus? Não crie barreiras, não crie empecilhos para que as pessoas não cheguem até as outras. Não crie barreiras. Ele é violento, ele é agressivo. Ele pode ser o agressivo que for, ele pode ser o violento que for. Se você for lá cheia de Deus, todo o espírito mal se derrama, se derrete, e você vai ali fazer a obra do Senhor. Queridos, isso é tão maravilhoso. Aquela mulher foi e enfrentou, volto a dizer, toda a resistência
que existe intrinsecamente dentro de nós. Quando nós queremos mudar, você sabe, há um dilema. Faço ou não faço, vou ou não vou, e aí você fica naquela angústia, naquela aflição, e você tem que tomar um posicionamento. Essa resistência, às vezes, somos nós mesmos que criamos. Eu, pecadora, já fiz isso, será que tenho esse direito? Não tenho esse direito. Às vezes você mesma, você mesmo faz isso com a sua mente. E você, às vezes, ouve e vê os fariseus, aquelas pessoas que criticam, que zombam, que sabem a receita para a vida dos outros, mas não aplicam em si mesmos. Fica impedindo de você ir até a presença de Deus. E você muitas vezes se coloca como fariseu. Tomem cuidado, porque muitas vezes nós nos colocamos como fariseus. Nós não aproximamos as pessoas do Senhor, nós criamos barreiras. E isso às vezes é dentro da nossa própria casa. Você tenha cuidado, porque o fariseu também teve a chance de ser perdoado. Queridos, vamos prosseguir, porque temos muitas coisas para falar acerca desse texto ainda. Quero dizer para vocês que o encontro dessa mulher, que não foi convidada, que não foi realmente chamada para aquele evento, para aquele lugar, roubou a cena, alterou tudo para o fariseu. E aí, Jesus, eu quero dizer para você algo acerca disso. O fariseu, ele rogou Jesus. Rogou a Jesus para ir à casa dele. O que nós entendemos por rogar, suplicar, insistir, querer, fazer questão da sua presença. O interessante é que ele fez isso, rogou a Jesus para estar lá, mas na prática, Jesus não foi recepcionado. Jesus não foi recepcionado, Jesus não foi recebido com as honrarias da casa, como era comum. Os judeus, eles faziam esses jantares, eles tinham bacia com água para lavar os pés dos convidados, que andavam muitas vezes, que estavam ali com os pés empoeirados, eles faziam isso com todos. E ele não fez isso com Jesus. Imagine aí, rogar a Jesus para estar lá, e de repente Jesus chega e é deixado de escanteio. Não é realmente dado nenhum destaque, nenhuma observação. Jesus chegou lá, diz o texto, e eu quero dizer para vocês, muitas pessoas dizem que têm Jesus, que querem Jesus, mas deixam Jesus de escanteio. Você já viu assim? Dizem amar Jesus, Jesus está comigo, eu tenho amor a Jesus, mas de repente, pede para Maria, por exemplo, passa na frente, vai na frente, e Jesus fica de lado. Jesus fica ali no escanteio. Então observem, queridos, Jesus, ele disse, está escrito, não é? A confiança daquela mulher, a fé daquela mulher, quebrou todos os protocolos, toda a cerimônia, todo o ritual, tudo o que havia programado. Essa mulher foi ao encontro de Jesus, e isso incomoda muita gente. É incrível como as pessoas, muitas vezes, como você, que tem 10 anos de crente, e não adora a Deus, vem por vir, está aqui por um hábito, porque alguém trouxe, porque senão o que vão falar de mim, mas você fica aqui às vezes, reparando as pessoas, observando que aquela irmã chora demais, deve estar cheia de problemas, aquele outro parece que é doido, aquela outra assim, e aquilo outro, e você se torna às vezes um fariseu, um crítico, alguém que não veio prestar um culto, veio assistir o culto. Culto não é para ser assistido, culto é para ser oferecido. E quando você vem oferecer o culto, você se derrama, você se prostra, você adora Deus. Você não está aqui para ver quem veio, quem não veio, para ver se o irmão fez isso ou aquilo, para ver como ele se comportou. Você está aqui para adorar o único que é digno. O único que é digno, Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Foi para isso que você veio aqui. E é para isso que você deve sempre vir a este lugar, com essa disposição. E aí, meus amados, essa mulher quebrou esses protocolos, essa resistência nela mesma e no outro. E foi ao encontro de Jesus. Ela foi ao encontro de Jesus, ela se prostrou, ela fez coisas que chamou a atenção de todos.
ela fez algo surpreendente e incomum. Nunca se viu falar de tamanha adoração. Nunca se viu falar de tamanha adoração. Uma mulher pecadora que entra num ambiente em que não foi convidada e se prostra, e se derrama, e chora, e ali ela se expressa. Queridos, isso tudo quebrou, né, todos os protocolos. Veja o que está escrito. Eu quero dizer para vocês o que está escrito aí. Quando o fariseu, ele diz que se Jesus fora mesmo o profeta, no versículo 39, ele diz, se Jesus for mesmo profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Olha que coisa, se Jesus fosse mesmo um profeta, saberia quem tocou, porque essa mulher é uma pecadora, a cidade toda sabe dos pecados dela, a cidade toda comenta, e Jesus vai aceitar agora dessa mulher? Lágrimas, choro, ela é uma fingida. Olha, certamente se imaginou, está fingindo, mas aquela mulher estava adorando a Deus. Aquela mulher estava se prostrando diante de Deus, apenas com o desejo de ter os seus pecados perdoados. Isso tudo impulsionou ela a estar lá. E aí causou esse maior incômodo naquele ambiente. Mas eu quero dizer para você, veja aí, em João, porque diz a Bíblia, queridos, que Jesus Cristo, abra aí João 3:17. Se não quiser abrir, tudo bem, eu leio aqui para você. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou o seu Filho, não foi para que condenasse o mundo, porque todos nós já estávamos condenados. Deus enviou Jesus para que o mundo fosse resgatado, salvo por ele. Amém? Para salvar o pecador. E ainda no verso 40, quando Jesus respondeu, uma coisa eu tenho para te dizer. Você quer ouvir o que Deus tem para dizer para você? Eu tenho uma coisa só para te dizer. E naquele instante o fariseu disse, diz mestre. Mestre era o maior ensinador. E será que estamos dispostos a ouvir e a aprender com o Senhor? Porque só aprende com o Senhor quem tem sensibilidade, quem tem um coração quebrantado, quem não fica cheio de autossuficiência, de achar que sabe tudo. Nós estamos aqui para aprender de Deus, para aprender do Senhor. E ele disse, eu tenho uma coisa só para te dizer. Quando o Senhor diz isso, querido, Ele quer realmente ensinar. E a gente precisa ter esse coração disposto. E aquela mulher, sabendo a sua pequenez, sabendo dos seus pecados já cometidos, aquela mulher foi ali ao encontro do Senhor. Ela já se conhecia, porque é importante nós termos o autoconhecimento de quem somos. Sem o autoconhecimento, você não pode se apresentar diante de Jesus. Você precisa se autoavaliar, você precisa dar nome aos seus pecados, você precisa se conhecer, e você então se apresenta a Jesus. Você não camufla, você não precisa, porque Jesus não bajula ninguém. Você não precisa se autopromover, você não precisa andar se gabando das suas habilidades, das suas condições que você tem. Você não precisa de nada disso. Eu não preciso de nada disso. Você apenas precisa aproximar-se de Jesus e para os outros falar do amor de Deus com muita simplicidade, porque o Evangelho é simples. Você não precisa de termos rebuscados, de palavras difíceis. Você precisa apenas expressar o plano de Jesus, o propósito de Deus para a prostituta, para o ladrão, para o drogado, para o mentiroso, para os que procuram criar contendas. Para todos, você precisa, e não desmereça ninguém, porque todos têm o direito de ouvir a palavra de Deus. Todos têm o direito de conhecer a verdade, de chegar ao conhecimento, porque Jesus liberta. E Jesus, e eu quero dizer para vocês, meus amados, que aquela reação do fariseu foi logo de desacreditar em Jesus. Se ele fosse mesmo profeta, saberia. Mas eu quero dizer para você que foi
por causa daquela mulher que o Senhor foi lá. Você acredita nisso? Foi por causa daquela mulher, porque ele é onisciente, queridos. Ele já sabia que aquela mulher já tinha proposto em casa. Eu sei onde Jesus vai estar hoje. Eu sei, ele vai estar na igreja para sentar. Ele está lá na igreja para sentar, eu vou lá. Eu vou lá. E Jesus está aqui hoje. No passado ele estava lá, hoje ele está aqui. Hoje ele está onde invocar o nome dele. O nome que é sobre todo nome. Ele não está só aqui não, queridos. Porque ele é onipresente. Ele está aqui, ele está ali, ele está lá. Ele está acolá, onde chamarem por ele. Você entende? Bata palmas para o Senhor. Glorifica a Deus. Ele está acessível. Ele está acessível. Ele está acessível. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa daquela mulher, o Senhor Jesus aceitou o convite do fariseu. Não tinha nada a ver aquele fariseu chamar Jesus, não acreditava nele, falava mal dele, mas tinha uma mulher lá, e uma vida vale tanto, a sua vida vale tanto, queridos. Entendamos isso. Aquela mulher foi lá, Jesus sabia disso. Ele era profeta, ele é profeta, ele sabe de tudo. Ele é Deus, ele é Deus. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. E Jesus foi lá por causa daquela mulher. Ai, meu amado, eu quero dizer para você o que Jesus então disse a Simão, no versículo 43. Olha aí. Quando Jesus disse, uma coisa eu tenho para te dizer. Então o fariseu é muito intelectual, muito entendido, mas ele não sabia, ou faz que não sabe, né? No 41, por favor. Ele diz, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro devia 50. E não tendo com o que pagar, perdoou a ambos. Diz qual dos 2 amará mais. E aí o fariseu responde, o que mais devia, né? O que mais devia foi o que amou mais. É o que ama mais. E Jesus disse, julgaste bem. Os fariseus, eles são especialistas em julgar. São especialistas. Julga tudo. Sabe dizer tudo o que você tem que fazer. Tudo o que você pode fazer. Aquela irmã grita demais. Devia falar mais baixo. Porque você não assume o lugar. O meu lugar ou o lugar de outros. Por que você não faz melhor? Mas fica, às vezes, um espectador criticando, porque não se expressa bem, porque fala alto, porque fala errado. Você fica um espectador de culto. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui para adorar a Deus. E muitos dizem saber fazer e não fazem. Não se propõe, não se dispõe, não se coloca na condição. E fica apenas um crítico. Cuidado com a sua postura para não se tornar um fariseu no meio do povo de Deus. Se coloque à disposição, veja quais são suas habilidades, o que é que você pode fazer. E não fique aí criticando, esse ou aquilo. Eu não gosto daquela irmã, eu não gosto daquele irmão. Ninguém aqui é perfeito, queridos. Todos nós temos habilidades e Deus usa como Ele quer. Algumas pessoas se afinam mais com determinadas pessoas, normal. Mas nós não podemos desprezar o outro, nós não podemos desmerecer o outro, nós não podemos achar que o outro não tem valor ou coisas assim. E aquela mulher, veja, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele disse, eu vou te ensinar através de uma parábola, porque a parábola é uma maneira de trazer coisas comuns para falar das incomuns, coisas naturais para falar das coisas sobrenaturais. E Jesus então começa a dizer que os 2, e esses 2 são eles mesmos personagens. O fariseu que se julga com uma pouca dívida e a pecadora que tinha muita dívida. Entenda isso aí. Então eu coloquei como tema da nossa ministração hoje, da nossa reflexão, a consciência de ser perdoado nos leva a amar mais. Quando nós temos consciência do que Deus fez por nós, nós não temos como não amar a Deus e amar o nosso próximo. Nós não temos como não amar a Deus e amar o nosso próximo, porque temos a consciência do que Deus fez por nós. Essa consciência é que faz toda a diferença, porque muitos ainda não têm essa consciência. Acham que foram realmente perdoados pouco,
ou nem foram perdoados, porque nunca matou, nunca roubou, não deseja mal a ninguém, não fala mal de ninguém, então não tem por que não ser aceito por Deus. Mas eu quero dizer para você que nós já nascemos no pecado. Não é isso que diz no Salmo 51, versículo 3? Abra aí para ver, confere aí, por favor, o que diz no Salmo 51, veja aí o que está escrito. Salmo 51, versículo 5, diz assim: então a gente precisa, porque quem foi muito perdoado, muito ama, diz a palavra de Deus. Então nós precisamos ter essa consciência. No Salmo 51, versículo 5, está escrito. Eu vou ler aqui rapidamente e você acompanha aí. Salmo 51, verso 5 diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Está vendo? Em iniquidade fui concebido. Em pecado, todos nós somos concebidos em pecado. Então o pecado já está inerente ao homem, à mulher, a todos nós. Então o Senhor diz aqui, e os fariseus sabem muito bem falar tudo que o outro deve fazer, mas não sabe fazer, não faz. E como sabem fazer, não é? Falar. E a mulher com o coração palpitante, volte lá a Lucas, no capítulo 7, que a gente vai continuar aqui nessa ministração. No versículo 7, eu quero que você atente para o versículo 44, quando Jesus diz, olha que coisa espetacular. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Aquela mulher que não tinha visibilidade, que não tinha nome, que não tinha nada. Jesus agora para todo o jantar, todo o evento e diz: vês tu esta mulher? Vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Olha o que Jesus disse. Jesus entrou naquele lugar. Ele não foi recepcionado. Você entende o que é entrar e o que é ser recebido? Como é que alguém roga para você estar e na hora que você chega nem te recebe? Nem vai ao teu encontro, nem dar as boas-vindas. Não lava os pés de Jesus. Jesus diz aqui: eu entrei na tua casa. Eu entrei. Eu apenas entrei e ela fez isso. Você não fez, não lavou os meus pés, o que era comum para todos. Nem para Jesus fez isso. Você não fez. E Jesus diz mais: não me deste ósculo mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. O ósculo era um costume dos judeus. Cumprimentar com um ósculo, um beijo. E isso o fariseu também não fez com Jesus. Entenda, perceba. Então Jesus foi tratado de maneira indiferente mesmo, totalmente. E no verso 46 ele diz, no 45, não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou não parou de beijar, não me ungiste a cabeça, mas ela ungiu os meus pés com unguento. O óleo também era uma forma de recepcionar os convidados, de receber as pessoas. E aí Jesus complementa: por isso te digo que os muitos pecados são perdoados dessa mulher, porque muito amor, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. É uma questão de consciência. Quem é muito perdoado, muito ama. Quem tem essa consciência, volto a dizer, quem não tem essa consciência, acha que, não tem porquê. Mas quando você tem essa consciência, você ama, você se expressa, você faz isso por amor a Deus. E voltando, Jesus diz, na casa dos fariseus, queridos, eles faziam todo esse ritual, tinham todo esse cerimonial. E Jesus disse que aquela mulher foi perdoada. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados, teus muitos pecados te são perdoados. Certamente era uma colecionadora de pecados. Por ser uma prostituta, muitas vezes nós sabemos, mente, rouba até, engana, fala coisas, cria tendas, brigas, separação, destruição de lares e tantas coisas. Uma colecionadora de pecados. Por isso Jesus diz: os teus muitos pecados te são perdoados.
E não se diz aqui quais são eles. Então, isso também mostra a onisciência de Jesus. Jesus perdoou os pecados daquela mulher. E os fariseus não gostaram disso. Os fariseus não acharam isso nada legal. Começaram a conversar, a falar entre si e dizer: quem é este que até perdoa pecados? Quem é este? Começaram a ficar, querendo ali zombar. Quem é este que até pecados perdoa? Eu quero dizer para você, para finalizar, eu quero, antes de finalizar, abrir aqui um parêntese. Queridos, quando nós tomamos consciência de que somos perdoados, não tem como nós não amarmos a Deus e ao nosso próximo. Não tem como. A consciência da dívida paga. A consciência da dívida paga. Você tem essa consciência? Jesus pagou a sua dívida. Nenhum tinha condição de pagar, nem que devia pouco, nem que devia muito. Porque no pecado foi concebida a minha mãe. Você já veio no pecado, eu também já vim no pecado. E ninguém tinha condição de pagar. Quando nós temos essa consciência, eu quero perguntar para você, responda para você mesmo. Por acaso aqui nessa plateia tem alguém que foi pouco perdoado? Certamente não. Tem nessa plateia alguém que foi pouco perdoado? Queridos, nós somos muito perdoados. E Deus, quando eu estava fazendo essa ministração, quando eu estava elaborando aqui, o Senhor disse ao meu coração: para aqueles que nasceram no lar cristão, que muitas vezes não precisaram, não experimentaram da prostituição deliberadamente, não experimentaram das drogas, da bebida, não tem um lar harmonioso. Eu quero dizer para você, porque o Senhor disse ao meu coração: esses devem me amar muito, 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 porque o Senhor te poupou, o Senhor te poupou de tanta tragédia. E quando você vem ao mundo, um filho de um cristão, você não imagina o quanto as trevas programam, o quanto as trevas querem de todas as maneiras destruir o filho de um cristão. E você então precisa ter essa consciência. Não queira experimentar o pecado, meu amado. Você jovem, você adulto, você que nasceu no lar cristão, ame a Deus, porque Ele te perdoou, Ele te permitiu viver e te isentou muitas vezes de tantas tragédias que nós, na ignorância, achando que estava fazendo bem, experimentamos o pecado, caímos no pecado. E quando nós temos essa consciência, nós amamos mais ao Senhor. Assuma Jesus aonde você for. Assuma Jesus na faculdade, na universidade, na rua, no seu trabalho. Não deixa Jesus lá de escanteio, não. Ele te salvou, Ele te resgatou. Ele perdoou os teus muitos pecados. Desde a vida Ele te permitiu viver. Queridos, quando nós entendemos essas coisas, nenhum de nós aqui não foi pouco perdoado. Todos nós somos muito perdoados e por isso devemos amar o nosso Jesus. Por isso devemos amar o nosso Deus. Digo novamente, você que talvez nasceu no lar cristão, você precisa amar a Deus. Você precisa expressar o quanto o Senhor te ama, o quanto o Senhor te poupou. Não deixe a sua Bíblia escondida na bolsa, não deixe escondido no seu celular. Levante a sua cabeça, você é um filho de Deus, o Senhor te resgatou. A coisa que eu acho mais linda é pensar um filho de cristão, de crente, de pessoa de Deus, que ele tem prazer de servir a Deus, que ele se envolve, que ele não cede à pressão do mundo. Ele não cede, ele não se importa se ele vai ser chamado de cafona, de careta, de antiquado. Ele serve a Deus com alegria, ele tem consciência. Jesus Cristo também me resgatou, porque em pecado eu fui concebido. Em pecado, mesmo sem eu mesma praticar nada, eu já vim no pecado. Então não temos justificativa para não amar esse Jesus. Olha o que está escrito em Romanos, por favor, abra em Romanos. No capítulo 3, versículo 23,
Atos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Capítulo 3, versículo 23. Olha o que está escrito. Romanos 3, 23. Glória a Deus. Está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então, queridos, você que talvez não tenha praticado com as suas próprias mãos, com a sua própria vida, você já veio no pecado. Você já veio no pecado. Precisa entender isso. Então, o pastor aqui falou dos filhos de Eli de manhã, que eles não foram realmente punidos muitas vezes pelo pecado. A gente precisa entender, os filhos de cristãos precisam andar em novidade de vida, precisa ter a sua comunhão com Deus, precisa entender quando são exortados. Valorizem publicamente o Senhor, valorize, seja um cristão aonde você for, porque as trevas maquinam, conspiram contra você. Saiba disso. Quantas vezes nós vemos filhos de cristãos, de pastores, seja quem for, desviado, longe da presença de Deus, porque é uma batalha, queridos, não é fácil nascer num lar cristão. O inimigo fica de todas as maneiras tentando escandalizar, envergonhar, destruir, porque isso realmente serve de chacota. O filho da irmã Girlene, você viu como está? O filho do irmão Roberto, você viu como está? Isso serve de chacota. Você que ama a Deus, que tem essa consciência de muito perdoado, se apegue com Ele, viva isso para a honra e glória do Senhor. Viva a sua fé, diga: eu estou aqui porque eu entendo o amor de Deus na minha vida. Não estou apenas sendo levado, meus pais me ensinaram, me conduziram, porque o Senhor nos ensina a levar, a instruir os filhos no caminho do Senhor. Mas eles precisam fazer a decisão dele, eles precisam tomar consciência de que foram muito perdoados. Amém? Então, queridos, para encerrar, tudo que aquela mulher queria era o perdão dos seus pecados. Era o perdão dos seus muitos pecados. Ela não queria festa, ela não queria comida, ela não queria fama, ela não queria status. Talvez o fariseu quisesse, porque é confuso, né? Chama Jesus, implora para Jesus estar, não faz questão da presença dele, mas o fato de ele estar podia dar para esse fariseu um status. Jesus está fazendo coisas por aí. Jesus está fazendo, de repente, alguém me vê com Jesus, vai dizer que ele também, não é? Tem gente que é assim. A gente já viu que não está com Jesus, não adora, não obedece, não tem nada, mas diz: não, eu fui na igreja domingo, né? Eu também sou cristão, minha mãe é. Já viu gente que faz isso? Quando a gente vai falar do amor de Jesus, aí diz: eu tive na igreja, então eu tive desencargo de consciência, eu também sei o que é ser cristão. Mas não adora Jesus, não chama para dentro, para morar dentro de si, não tem comunhão com Ele. Existem muitas pessoas assim, que deixam Jesus de escanteio. Mas se você está aqui e tem essa postura, hoje o Senhor teve esse encontro contigo para dizer que Ele te ama e tem muito para te perdoar. Glória a Deus, glória a Deus. E aí, queridos, essa mulher, eu quero finalizar aqui, que essa mulher não realmente queria nada. O que ela queria era o perdão dos pecados. E ela ouviu de Jesus. Ela ouviu de Jesus lá no verso 50. Olha o que ela ouviu de Jesus. Disse para a mulher. Jesus disse: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O salvar significa: a tua fé te curou, a tua fé te resgatou do perigo, a tua fé te tirou da destruição, a tua fé te libertou. Amém? A tua fé fez isso com você, te salvou, te tirou do inferno, te tirou das trevas, te tirou da perdição, te tirou, querido, da destruição, te curou na alma, tirou todo o sentimento de culpa. Você precisa vencer essa resistência da sua mente. Você já foi perdoada, você está sendo perdoada agora. Aceite o perdão de Deus, aceite, não resista a isso. Não resista, Jesus está aqui dizendo para você: eu te perdoo, vai-te em paz. Olha que coisa divina, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vai-te em paz estudar, vai-te em paz trabalhar, vai-te em paz casar, vai-te em paz reconciliar com os teus,
Vai-te em paz, resgata a tua vida. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, ter uma nova vida. Vai-te em paz para você andar de cabeça erguida. Vai-te em paz, é o que o Senhor te diz. Vai-te em paz para a tua vizinhança. Vai-te em paz para a tua família. Vai-te em paz para realizar os teus sonhos que estavam aí tudo enferrujado, escondido. Vai-te em paz. Vai-te em paz. O Senhor está dizendo isso para você. Vai-te em paz. Vai se levantar, vai estudar, vai trabalhar, vai reconciliar com tua família, vai pedir perdão àqueles que você ofendeu, que desprezou. Você agora está livre do fariseísmo. Você agora está livre da acusação. Eu te perdoo. Vai-te em paz. Vai-te em paz. Não resista ao perdão de Deus. Quem está te falando isso é Jesus Cristo, o Salvador. Aquele que veio não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Glória a Deus, Jesus veio para isso. Ele veio para salvar o mundo, para resgatar. Foi para isso que Jesus veio. E Ele te ama, e Ele está aqui. E Ele ainda dá uma oportunidade ao fariseu de repensar suas atitudes, de parar de ser um crítico, de parar de ser alguém que só fica botando os outros para baixo. Você precisa sair dessa condição e ter o perdão de Deus. Vai-te em paz. Vai-te em paz. Tome posse dessa palavra. Essa mulher pecadora, de pecadora, tornou-se adoradora. Imagine o percurso, imagine o caminho, imagine essa transição de pecadora para adoradora. Eu digo, o maior exemplo de adoração de toda a Bíblia. Não vejo mais nenhum outro. A mulher foi, se arriscou, enfrentou tudo, toda a resistência pessoal, toda a resistência externa e se prostrou diante de Jesus. E ela ali teve o perdão dos pecados. E ela ouviu.